Boa noite a todos, tudo bem? O som está chegando beleza aí no fundo, minha voz é um pouco mais baixa, mas vamos tentar fazer o melhor para poder estar alcançando aí a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer muito grande. A gente poder vir falar um pouquinho, e hoje é um tema que para mim é muito gostoso de falar, que a gente vai falar um pouquinho sobre o amor. Uma palavra pequena, simples, mas que muitas vezes a gente tem dificuldade de colocar em prática. Muitas vezes a gente tem dificuldade de vivenciá-lo. E o amor é justamente a base que vai fazer com que a gente consiga melhorar um pouquinho. Cada um de nós aqui hoje veio buscar algo. Às vezes veio buscar algo na saúde, um momento de paz, uma esperança, uma palavra de amor. Todos nós estamos em busca de algo. E a base para que a gente consiga realmente alcançar qualquer um desses objetivos, ela começa dentro da gente, que é através de um sentimento, que é através do amor. Tem uma passagem que eu gosto muito dela, 1 Coríntios 13. Foi uma passagem que eu usei há uns 20 anos atrás, quando eu fui casado. Eu e minha esposa, a gente pensou bastante, refletiu sobre ela, e ela nos trouxe algo muito especial. Porque Paulo nos fala, né? Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse o sentimento do amor, de nada ia servir. Ali ele não está falando sobre dinheiro, ele não está falando sobre ter poder, sobre ter o conhecimento. Ele está falando sobre a gente ter amor. Porque o amor, ele é justamente a base que nos permite evoluir. Cada um de nós, independente do que esteja passando aqui hoje, se é na área da saúde que a gente está com problema, se é na área financeira ou dentro dos relacionamentos, qualquer um de nós que estamos enfrentando alguma barreira aqui hoje, por detrás existe um propósito, que é o nosso progresso. E o nosso progresso ele só vai acontecer não é quando a gente sofrer bastante. Porque muitas vezes a gente interpreta isso, que nós precisamos sofrer. O sofrimento é um caminho, porque não é o sofrimento que nos liberta. Um exemplo, às vezes a gente vê duas pessoas que passou por um acidente. E ali, uma pessoa passa aquele acidente e passa por uma transformação grande e ele muda a personalidade. Tem uma pessoa que eu conheço que tinha uma personalidade bem difícil ainda, eu falo mais próximo do acidente, mais áspera um pouco. E houve um acidente na vida dessa pessoa que depois ele se transformou. A maneira dele conversar, a maneira dele conversar com os outros foi algo que fez com que ele, de alguma maneira, se sensibilizasse e começasse a fazer algo diferente. E eu conheço também pessoas que passaram por momentos de dores, por alguns acidentes, e se tornaram um pouco ainda mais fechados. Então a dor é um caminho, mas ela não é a única coisa. Porque o importante mesmo, o que vai fazer a gente caminhar de uma forma diferente, não é essa dor, mas sim o entendimento e o amor que eu desenvolvo a partir dessa dor. Quando a gente consegue ter esse olhar para dentro da gente, para poder se examinar um pouco mais e buscar essa paz, nós conseguimos começar a tirar um pouquinho do peso que existe na gente. Certa vez eu escutei uma história que é como se a gente fosse, a cada dia, pegando uma pedrinha e colocando numa mochila. Toda vez que algo de ruim acontecesse na vida da gente. Toda vez que alguém nos ferisse, que olhasse para a gente com uma cara feia, que desse um fechadão no trânsito, ou que de repente nos prejudicasse financeiramente ou moral. E cada uma dessas raivas que a gente fosse passando, a gente começasse a colocar isso dentro da nossa mochila. Cada um representando através de uma pedra. Quando a gente começa a fazer isso, no passar dos anos, como é que vai ficando essa mochila? Cheia de peso. A gente vê em algumas situações, parece que a gente está até custando dar conta, né, de se manter em pé. E quantas vezes o que está dificultando a gente a se manter em pé na realidade tem muito a ver com aquilo que a gente ainda está carregando. Porque essas pedras que estão ali dentro dessa mochila, por mais que aconteceu há muito tempo, enquanto eu não trabalho elas, enquanto eu não tiro elas de dentro do meu coração, ela vai continuar ali. Nós temos pessoas que têm facilidade. Acontece algo, ela fala com facilidade, ela repõe isso de alguma maneira, tira aquela energia, tira aquele sentimento. Mas nós temos pessoas também que quando acontece algo, ela vai segurando, vai segurando, vai segurando, e às vezes tem um dia que ela até resolve tirar isso, e aí vem tirando coisas de muito tempo atrás. Aquilo que aconteceu há 5, 10, 20 anos atrás, vem falando isso. E a partir do momento que a gente solta isso, que a gente fala isso, tira um peso da gente. E se a gente não começar a olhar para essa mochila da vida da gente, não começar a olhar para a vida da gente com atenção, quantas pedrinhas tem ali hoje?
Quando a gente vai, né, conversar com alguém que de alguma maneira está vivenciando um momento difícil na vida, às vezes tem coisas que aconteceu há 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás, e as pessoas continuam segurando aquela pedra com tanta preciosidade daquela dor. E a gente não está aqui julgando ou condenando, mas nós estamos aqui mostrando que aquela dor que se curou com uma preciosidade, hoje tem custado a paz, tem custado a saúde, tem custado a felicidade. Porque a maioria de nós ainda, todos nós, estamos passando por provas. Tirando aqueles que já são anjos, né, que às vezes tem alguns espíritos mais evoluídos entre a gente, mas a maioria de nós estamos em um planeta de prova e expiação. Por si só, Jesus já falou, a vida não ia ser leve. Não existe essa palavra, que não teria problema. Mas que Ele estaria conosco em qualquer momento que a gente estivesse. Então hoje, quando a gente está aqui nesse momento buscando alguma coisa, buscando essa saúde, buscando essa paz, buscando essa mudança na vida, será que dentro de mim não está faltando um pouquinho desse sentimento do amor? Ser desabrochado, ele ser de alguma maneira transferido. Porque muitas vezes a gente criou uma imaginação que a gente tem que segurar para a gente. Porque é como se a gente segurasse, a gente não estivesse perdendo isso. Só que o amor é como se fosse a chama de uma vela. Se eu colocar uma vela aqui e acender essa vela, qualquer um que vier aqui com uma vela e for acender essa vela, ela vai acender e ela não vai perder a sua luz própria. Ela vai continuar com a sua própria chama. Ela vai se consumir no natural, mas não porque ela cedeu a chama para alguém, mas porque ela está seguindo apenas o fluxo. E cada um que a gente transmite, que a gente acende essa chama, é um pouquinho mais de claridade para o nosso mundo, para as nossas vidas. Só que, para isso, é necessário começar a refletir um pouquinho. Há quantas vidas nós já estamos aqui em busca disso? Às vezes, quando a gente entende que a maioria das nossas dores, quando não tem a resposta na nossa vida atual, o Espiritismo nos fala de onde ela vem? De vidas passadas. Em algum momento da nossa existência, a gente contraiu débitos, a gente fez algo que isso nos prejudicou, feriu o nosso perispírito e às vezes transformou isso em uma doença, em alguma consequência para a nossa vida. Mas será que a base mesmo que está por detrás é para a gente sofrer? Será que é esse o propósito mesmo das nossas dificuldades? Ou será que é para a gente começar a nos lapidar e a olhar a vida de uma forma diferente? A começar a deixar para trás? Como é comum quando a gente conversa com alguém que está com o coração bem apertado ainda sobre alguém que feriu, e não querer liberar, não querer perdoar. Porque se perdoar é como, não, vem cá, como que aquela pessoa fez isso comigo, me feriu tanto, e agora eu vou simplesmente perdoar, deixar ela seguir a vida? Só que na maioria das vezes, aquela pessoa já seguiu a vida. A maioria das vezes, aquela pessoa já está vivendo, caminhando, e às vezes nem lembra daquele fato que fez com você. Ela está seguindo o curso dela. Porque o perdão, às vezes a gente compreende ele errado. O perdão não é sobre o outro ser aliviado. O perdão é sobre eu não carregar mais aquele lixo, aquela dor dentro de mim. O perdão é justamente eu poder olhar para dentro de mim e não ter mais sentimento. E muitas vezes a gente quer que isso aconteça através da amnésia, né? A gente esquece. Aconteceu algo e agora eu não lembro mais que aquela pessoa que me feriu existe. Só que isso não é saudável. Isso é uma patologia. Isso é um Alzheimer, isso é uma demência, isso é um acidente físico que machuca o nosso cérebro e rompe aqueles ligamentos daquela memória. Esquecer não é saudável. O que nós precisamos aos poucos é entender que a gente precisa lembrar e não doer mais. Precisa entender que é uma página do nosso livro. Foi escrita, nada vai mudar isso. Por mais que eu queira que aquela história não acontecesse, por mais que eu queira que aquela pessoa não fizesse tal ato, por mais que eu quisesse que aquilo não fosse real, faz parte da nossa história. E recentemente eu estava vendo um filme com a minha esposa no nosso lar, né? Aí vem aquele cristalzinho lá, faz aquela tela de plasma e mostra toda a história dos mínimos detalhes para a gente. Porque eu falo que isso aqui é mais do que BBB. Não é gravado só o que a gente está fazendo, inclusive até o que a gente pensa. Isso é registrado eternamente. E a gente vai estar vivendo isso. Isso faz parte da nossa história. O nosso objetivo em aprender a amar é começar a entender que
se eu me amo de verdade, eu consigo perdoar alguém. Porque quando a gente olha perante a luz do esclarecimento espiritual, eu sou vítima mesmo. Aqueles que me maltratou, que me prejudicou, é porque realmente eu era um anjo e o universo errou e daquela maneira eu fui alvo daquele problema que está acontecendo? Ou eles nos ensinam que é uma maneira de reparar. Talvez nessa vida eu não tenha lembrança, mas e numa outra? Será que realmente eu posso bater no peito e falar que aquilo eu nunca fiz? Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: graças a Deus, nessa vida eu tenho a consciência tranquila, eu nunca provoquei um aborto. E eu falei: e nas suas consciências passadas, será que não tem? Será que eu posso falar isso com toda certeza? Que eu não matei, que eu não violentei, que eu não fiz coisas bárbaras daquelas que hoje eu estou julgando? Porque se eu não aprender a perdoar, como é que eu vou amar de verdade? Como é que eu vou conseguir amar se eu não sou capaz de relevar? Porque o primeiro passo é compreender que está na gente esse poder. Não é Deus que vai fazer a gente amar. Porque se assim fosse a lei, será que já não estaríamos todos amando naturalmente? Se partisse dele esse processo, um sopro divino, e a partir de agora eu sou aquela pessoa iluminada, tranquila, vou ter paz, vou ter serenidade, vou perdoar tudo aquilo que acontece. Se fosse dele, será que isso não estaria acontecendo já? Eu acho que é como se essa fosse uma ação continuamente sobre a gente, e falta a gente sintonizar nisso. Se eu pegar um rádio aqui agora, eu consigo pegar uma estação de rock, eu consigo pegar uma estação de louvor, eu consigo pegar uma estação de uma música sertaneja e N estações. Então eu acredito que a estação do perdão está aqui, o tempo inteiro disponível. Mas o quanto que eu estou me colocando nessa condição? Porque se eu não for a pessoa capaz de fazer esse processo, o que é que eu vou passar para isso ser despertado? Será que as dores que a gente vive não são dores que nós mesmos estamos provocando? É comum a gente escutar dentro de um processo mediúnico a espiritualidade avisar: meu irmão, calma, não pega todas essas provas não. E a gente fala: não, manda, eu quero reparar isso tudo, eu quero resolver esses problemas, eu quero enfrentar todas essas pessoas de alguma maneira para poder tirar esses processos. E eles acabam amenizando. Porque nas nossas caminhadas, nós ainda somos muito mais próximos, às vezes, de semente do que do carvalho. Ainda temos muita coisa para melhorar. Tem um amigo meu que já é falecido, Sr. Ranulfo, ele era lá do Centro Obreiros do Bem, e ele falava: quer ver a evolução de uma pessoa? Deixa ela que sem querer, acerta uma martelada no dedo trabalhando. Aquilo que sair depois, você começa a ver o quanto que ela está evoluindo. Porque a hora que a dor bate na gente, é comum a gente ficar agressivo. É comum a gente blasfemar. É comum a gente ficar nervoso. Só que essa martelada no dedo é o quê? É uma fechada no trânsito? É a fala dos nossos filhos? Hoje eu estou tendo um casal de filhos, um está com 14 e uma com 12. Está naquela fase deliciosa da aborrecência, que é terrível. Não é fácil. É o olhar deles ali, tem hora que você fala: o que é que está acontecendo? Só que é um processo que todos nós já passamos. Nós às vezes não tínhamos a liberdade, mas hoje eles têm a liberdade pelo menos de expor aquilo que eles estão pensando. E a gente está precisando desenvolver então maturidade para lidar com essas ações, para a gente não criar disso um ponto de um maior problema. Porque a vida de todo mundo aqui tem muita coisa em comum, mais do que a gente imagina. A dor da morte, independente da nossa cor, independente da sexualidade, independente do local do mundo, ela dói. Ela dói na gente, porque nós somos humanos, nós fazemos parte de uma mesma espécie. Só que muitas vezes a gente está querendo construir esse amor de fora para dentro. É comum às vezes a gente se esforçar muito para poder convencer os outros que a gente é uma pessoa amável. Mas vamos lá. Eu acredito que a vida ela circula em 3 esferas: no que eu sinto, no que eu penso e no que eu executo. O que eu penso sobre mim mesmo são coisas boas? O que eu reflito e falo, o André consigo mesmo, são coisas positivas? Vamos imaginar, se eu pudesse terceirizar, o André ser uma terceira pessoa, e ele falar para mim o que eu falo internamente.
Quanto tempo eu conseguiria ficar com essa pessoa? Será que é fácil? Porque é tão comum a gente falar para coisas ainda densas para a gente mesmo. É tão comum a gente ainda querer se crucificar, querer colocar problemas e pesos que às vezes só está na gente mesmo. Muitas vezes a gente vê as pessoas falando que Deus me perdoe. Será que o nosso ato é capaz realmente de ofender Deus? Eu me questiono muito sobre isso. Será que algo que eu faço é capaz de ofender aquilo que tudo ama? Aquilo que já conhece os nossos estágios, que sabe que enquanto a gente engatilha, a gente cai, a gente fala besteira, a gente faz as coisas erradas? Será que esse perdoar é Deus me perdoar mesmo? Será que é esse o processo que a gente precisa buscar mesmo? Ou será que é a nossa consciência, esse nos julgar, a gente se maltratar? Não estou falando aqui para a gente fazer as coisas erradas e falar, está tudo bem. Estou falando aqui para a gente desenvolver, crescer, entender que quando a gente erra, o que a gente tem que fazer? Levantar e fazer diferente. Tem aquela passagem, né? Tem as minhas criancinhas, porque são dela os reinos dos céus. A gente, quando é criança, a gente cai. A gente levanta muito tempo para levantar e tentar andar de novo. A gente está aprendendo a andar, caiu, chorou um pouquinho, às vezes, se não tiver alguém olhando, nem chora, levanta e tenta de novo. Só que hoje, a gente como adulto, quando a gente cai, o que a gente faz? Fica no chão. A gente envergonha, a gente não consegue levantar. Todo dia quando a gente cai agora, se a gente usar a nossa energia da criança, a gente levanta, sacode a poeira e vai fazer diferente. Só que é comum as nossas quedas, a gente começar o quê? Se chicotear. Nós ainda temos, hoje, pessoas que acreditam que numa sexta-feira de paixão, se flagelar, está agradando a Deus. Provavelmente a gente já fez isso em algum estágio nosso também. Mas será que é esse o amor que Deus está buscando na gente mesmo? Porque enquanto eu estiver tentando falar esse amor de algo externo, o quanto dessa situação realmente vai ser real? O quanto que realmente a gente vai conseguir progredir? Porque a gente, às vezes, limita uma frase de Cristo, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Como é que eu vou amar alguém se eu não desenvolver o amor próprio? Durante muito tempo nos passaram que isso era algo sobre egoísmo. Amor não e egoísmo não é a mesma coisa. É bem diferente. Quanto que a gente se ama de verdade? O quanto que eu consigo priorizar o André naquilo que ele tem necessidade de fazer de verdade? Agora, quantas vezes eu não consigo fazer aquilo e para mostrar que eu sou uma pessoa amável, eu faço aquela situação, mas por dentro, meu coração está de boa mesmo? Meu coração realmente está emanando amor? Ou a primeira hora da martelada do dedo, a gente transforma aquele amor num sentimento ao contrário. Mas eu fiz isso para você, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, e dentro de uma lei hermética que a gente fala, né? Tudo é igual, o amor e o ódio é a mesma energia, só que um está do lado que a gente está aproveitando e do outro é do lado que a gente não está aproveitando. Porque a gente só tem ódio e raiva por aqueles que de alguma maneira foram importantes para a gente. E que ainda é, mas que a gente acaba não permitindo. Para a gente desenvolver um pouquinho mais sobre essa questão do amor, é necessário a gente começar a se conhecer, a se amar. Sem essa situação, como é que eu vou conseguir realmente sentir algo de bom? Porque o que eu sinto aqui dentro? Será que são coisas boas mesmo? Será que eu tenho coragem de realmente expor o meu sentimento? Porque se eu não tenho coragem de me amar, pode ter certeza que isso vai vir reflexo. A maneira que eu me trato mal é a maneira que eu acabo tratando mal os outros. Porque quando eu tenho compaixão comigo mesmo, será que eu não começo a desenvolver compaixão com o outro? Quando eu consigo me perdoar dos meus erros, será que eu não posso começar a desenvolver o perdão sobre o outro? Porque não vai ter outro caminho. A dor é um caminho que nos vai levar em algum momento ao perdão e ao amor. Nós podemos aliviar muitas coisas que estão dentro da gente, mas quantos de nós queremos realmente largar aquela mochilinha
ou validar aquela mochila lá dentro. Se eu pegar esse copo aqui e começar a segurar, deve ter quantas gramas mais ou menos aqui? Umas 50 gramas, 100 gramas? Se eu ficar aqui uns 15 minutos segurando, eu consigo. Se eu ficar segurando esse copo aqui 1 hora nessa posição, já vai começar a dar uns piriri do Chaves, né? Já vai dar umas travadas aqui. Se eu ficar segurando, é leve. Mas se eu ficar segurando o dia inteiro esse copo aqui, será que eu vou aguentar mesmo? 2 dias, 3 dias? Quantos copinhos desses a gente tem dentro da gente, de probleminhas? Quantos copos que nós estamos ali, às vezes, começa a assumir um pouquinho? Não, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu tal. E a nossa mente, ela não tem divisão entre passado, presente e futuro. Tudo aquilo que eu penso, eu sinto, e a gente vivencia. Toda vez que eu conto aquela história que aconteceu lá na minha infância, eu estou revivendo e colocando mais água ainda naquele copo que já está pesado há muitos anos. O caminho para a gente poder nos aliviar é através do perdão. Porque o que faz esse copo se tornar mais leve é eu começar a deixar para trás. É eu começar a me comparar como o outro. Geralmente, é uma frase que eu uso que me joga no chão. Porque nós todos estamos ainda no processo. Eu não sei quantas ainda eu tenho para poder estar estável. Dentro dessa lapidação minha, quando eu estou de frente de uma situação difícil, eu uso uma frase: o que é que o meu mestre faria no meu lugar? Essa pergunta, toda vez que infelizmente a minha memória me traz na hora que eu estou para explodir, ela me joga no chão. Porque a gente quer ter razão, a gente quer jogar para fora, a gente quer às vezes resolver de uma forma mais agressiva, quando a gente está se sentindo ofendido. Agora, se Cristo for realmente um mestre para mim, qual conselho que ele me daria naquela hora? E a nossa consciência é esperta, o nosso anjo da guarda é bom, os nossos espíritos amigos é bom, porque vai lá na hora e sopra. O que ele faria no teu lugar? E o que a gente vai responder? Hoje, aquela pessoa que hoje você tem o maior problema, que às vezes seja aquele copinho, uma situação que pode ter sido até leve, talvez nem um balde, talvez foi só uma boneca do passado, uma roupa do passado, a foto de alguém do passado. Às vezes é um copinho leve, mas que está pesando depois de tanto tempo. Qual conselho será que ele daria para a gente? Eu vindo conversando com a minha esposa, né? Falei assim: Dani, como seria para você se de repente você sentisse que Deus falasse assim, um sopro divino, e falasse o seguinte: não vai ter nenhum mal mais forte sobre você do que você sobre você mesmo. Como é que você se sentiria? Quando eu faço essa pergunta para mim, eu gosto de refletir. Imagina, de repente eu sentir, não vai ter nenhum mal que eu já fiz, nenhum mal que joga sobre mim, fosse mais forte do que a minha decisão de poder agora fazer algo diferente, poder fazer o que é o bem. Como é que eu me sentiria? Será que eu sentiria mais confiante? E se a gente for refletir, será que isso já não é verdade? Será que nesse momento, nesse instante, todos nós não temos condições de tomar a decisão mais forte de qualquer mal que possa existir? Mas para isso, eu preciso aceitar o quê? Que eu estou numa condição de caminhante em aprendizado. Eu ainda erro. Eu já errei pra caramba. Ainda vou errar. Isso não pode ser uma bengala para mim não melhorar, mas tem que ser um apoio para que eu não deixe que esses maus pensamentos me joguem para o chão. Porque é justamente isso que eles fazem com a gente. Aquela hora que vem aquela mensaginha, né? Mas o que você fez lá atrás? Como se diz aquele filme, né? Eu sei que vocês fizeram no verão passado, né? Eles sabem. Tudo bem, a gente fez. E ainda bem que a gente não lembra grandes coisas, né? Porque poucos de nós aqui temos a lembrança de vidas passadas. Porque na vida atual, já tem coisas que eu fiz que eu gostaria de não ter feito. Imagina as passadas, que eu ainda estava bem mais próximo ainda dessa mente. Eu tenho certeza que se eu for olhar umas 10 vidas atrás, como é que eu resolveria uma briga financeira? Uma dívida, né? Como é que eu resolveria um desacordo em casal, em família? Será que era brando? Na minha infância eu escutava uma frase, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete
a colher. E eu sou da década de 80. 45 anos atrás, isso era comum na nossa sociedade. Imagina uns 200 anos atrás. Como é que era o comum? Não é que era o certo, mas era o comum. Então, quantas vezes nós já não erramos? E aí a hora que vem essa frase, em que eu me coloco como humano em aprendizado, em que eu me permito ser aquele que estou numa caminhada onde eu erro, mas que eu posso tomar hoje a decisão. A minha decisão hoje é mais forte do que qualquer buzinada no meu ouvido. Porque todas as decisões erradas que a gente tomou, não teve uma outra vozinha lá dentro também? Não faz isso, deixa de mão, vai para casa, não fala isso, segue adiante, não vai ali hoje, ou não aconteceu isso com a gente. Faça uma reflexão depois. Porque quando eu faço essa autoanálise sobre a minha vida, nos meus erros, sempre teve a outra voz também me falando, não. Mas eu assumi o controle, tá bom. Eu quero, como se dizia Chico, né? Tentação é um cachorro correndo selvagem atrás da gente. E a gente andando bem devagarzinho para ver se ele morde, para a gente sentir aquela... As nossas dores hoje, as minhas, a maioria delas foi provocada consciente. Que eu poderia ter tomado a decisão diferente, mas eu não assumi o controle. Eu não permiti seguir o que era o certo de verdade. E nós vamos errar ainda. Mas se eu fizer essa reflexão, eu garanto que nós podemos mudar muitas coisas ainda. Nosso destino não é selado. Cada um de nós podemos mudar o nosso percurso, o nosso ritmo a qualquer momento. E tem uma frase que nos ajuda muito, que um pequeno ato de amor cobre uma multidão de erros nossos. Isso é algo real. Tem hora que a gente está aprisionado, um ato pequeno de amor nosso transforma, radia. E dessa maneira, se eu consigo pensar positivo e desenvolver sentimentos positivos, eu sou capaz de executar ações positivas. Eu sou capaz realmente de desenvolver o amor. Porque Paulo encerra, né, a passagem falando o amor, sobre a compaixão e sobre a fé. E entre elas, de todas, prefere o amor. Porque amor é aquilo que vai nos tornar cada dia mais próximo do que realmente um dia nós vamos ser. Porque o nosso livre-arbítrio é limitado. Porque, querendo ou não, todos nós estamos predestinados a sermos pessoas melhores um dia. Pode ser uma vida, 100 vidas, 1000 vidas, a eternidade. Deus não tem pressa. O tempo para Ele não é igual ao nosso. 10 vidas e um dia, talvez seja a mesma coisa. Mas a velocidade dessa mudança depende só da gente. Que a gente possa, nesse momento, refletir um pouquinho sobre isso, elevar nosso pensamento até Deus, nessa figura desse mestre maior, que é justamente o nosso guia e modelo. Foi feita a pergunta, quem que a gente tem, né, como essa referência? O que a espiritualidade nos fala? Jesus. Ele é o guia e modelo. Sabemos que estamos longe de sermos puro como Ele, mas Ele é um guia e modelo. É alguém que a gente possa se inspirar para tomar as nossas decisões e a cada dia estarmos um pouquinho mais próximos. Então que Jesus possa abençoar a nossa vida, abençoar cada um que aqui hoje está buscando alguma coisa, encontrar aquilo que mais também se anseia. E eu acredito fielmente que esse processo ele vai vir de encontro quando nós formos as pessoas capazes de modificar aquilo que está pesado dentro da gente. Que a gente consiga aliviar esse foco, consiga limpar essa bagagem das nossas mochilas e principalmente que a gente possa transmitir essa luz dessa vela. Porque o amor é o único que não divide. Ele multiplica, ele soma. Jesus abençoe a todos. Uma boa noite.